Olá! Tudo bem com vocês? No Entre Elas de hoje, a gente vai ter um super bate-papo com a nutricionista Adriana Marques. Adriana, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você tenha aceito o convite de participar desse quadro, do quadro Entre Elas, que é um quadro para nós mulheres, para a gente motivar, para a gente incentivar outras mulheres. Adri, fala um pouquinho pra gente quem é a Adri mulher, quem é a Adri nutricionista, quem é a Adri como pessoa. Olá, tudo bem? Fico muito feliz de participar dessa conversa e de contar um pouquinho das coisas que eu acredito, da minha vida, para que vocês me conheçam. Eu sou Adriana Marques, trabalho há 23 anos como nutricionista, sou adepta de fazer as pazes com a comida. Quem me conhece sabe que eu odeio radicalismos para tudo, não só na alimentação, mas para a vida. Eu acho que a grande sacada é a gente achar o ponto de equilíbrio, a harmonia. Hoje eu penso que se eu não trabalhasse com nutrição, eu não sei o que eu poderia fazer. É uma profissão que para mim é muito gratificante, é uma questão não apenas financeira, não, essa não é a maior, mas uma questão de retribuição das coisas que eu faço, de você ver que muitas pessoas melhoram a sua vida, muitas pessoas têm uma prolongação da vida, né? Prolongamento da vida, e com qualidade devido ao meu trabalho, devido à minha ação. Então isso é muito gratificante, muito gratificante. Eu sou uma pessoa que gosto de tudo, né? É difícil algo que não me dê prazer. Gosto de esportes, gosto de comer bem, gosto de doce, gosto de massas, gosto da vida. Eu gosto muito da vida e eu acho que é isso que me move o tempo todo, de estar atrás de ideias, recursos para tornar a vida de outras pessoas também agradável, também melhor. Eu pratico, para mim, essa harmonia, né, sobre o viver, e eu tento passar para as pessoas que estão comigo nessa jornada. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre o nutrólogo, o nutricionista e o nutricionista esportivo. A gente sabe que as pessoas têm muita dúvida em saber diferenciar, né, o que cada um faz em particularidade. Sobre as diferenças, né, entre as áreas de medicina, né, o nutrólogo e o nutricionista, o que é bacana a gente entender é que o nutrólogo é um médico que ele fez uma especialização em nutrologia. Então ele é o especialista em identificar patologias ligadas com a nutrição, né, e daquele ser humano, mas a dieta, o acompanhamento nutricional para resolução de determinada patologia, se não for medicamentosa, quem faz é o nutricionista. O nutricionista é formado, ele é graduado, né, em nutrição e dietética, e também eu mesma tenho 2 especializações, em nutrição clínica e nutrição esportiva. E através das especializações a gente abre um pouquinho mais o leque e consegue ser mais assertivo no que aquele paciente, aquele indivíduo precisa. Mas as nossas ferramentas de trabalho são basicamente os alimentos. Nós podemos fazer alguma suplementação, mas o nosso poder de ação não é igual ao de um médico, onde nós nutricionistas temos algumas ressalvas em prescrições. Já o médico, ele tem um campo mais amplo para atuar, mas basicamente dieta é com o nutricionista, não com o nutrólogo.
tá? Basicamente as diferenças são essas. E dentro da área da nutrição, né, o curso feito pelos nutricionistas, na nutrição podemos trabalhar em várias áreas: nutrição clínica, nutrição esportiva, nutrição em redes de assistencialismo, nutrição hospitalar, nutrição a nível de consultório, né? Que a clínica engloba muita coisa. Então, nutrição infantil, nutrição materno-infantil, a mãe, a mulher tentante, a mulher gestante e o bebê logo após o nascimento, e introdução alimentar, evolução durante a infância, adolescência. Aí entram as patologias, diabetes, colesterol, hipertensão, esteatose hepática, enfim, o nosso campo de atuação é muito amplo, Hoje eu fico muito focada em clínica, em consultório. Então, o consultório, eu recebo uma gama de pacientes com várias queixas, né? Mas o que eu mais tenho recebido em toda a minha carreira é a questão do sobrepeso e das suas comorbidades. Eu sempre brinco, é o kit estou acima do peso. São as doenças que são oportunistas, acabam aparecendo com o excesso de peso devido à má nutrição. E também, que eu recebo demais aqui no consultório, são aspirantes a atletas, na verdade esportistas, né, para melhoria de performance e também melhoria corporal. E uma demanda que é crescente é a minha clientela infantil. É um público que, infelizmente, eu digo infelizmente porque são pessoinhas que têm que aprender a comer já no início da vida para se preparar, se proteger para o futuro. Então isso daí é uma população que eu gosto muito de trabalhar, e infelizmente está muito crescente o número de crianças doentes com obesidade, má alimentação e patologias vindo desses erros alimentares. Dri, a gente consegue perceber que nos dias atuais o mercado de trabalho na parte nutricional tem crescido muito. A procura por profissionais, né, de nutrição tem sido muito grande. Eu queria saber de você o que você tem feito atualmente para ser diferente, para entregar a essas pessoas que estão aí no mercado buscando por dietas, buscando por resultados de ganhos de massa muscular, de qualidade de vida. O que você tem feito de diferencial para captar esses novos clientes? O que eu acho que em mim é o diferencial no meu trabalho, talvez o acolhimento. Eu gosto muito de conversar, eu gosto que a pessoa realmente se sinta à vontade na minha presença, porque parece bobo dizer isso, mas muitas pessoas temem um médico, um nutricionista, principalmente quando a gente vai mexer com alimentação, com produtos que geram prazer, e de repente aquela pessoa vai tirar o meu prazer de comer, vai acabar com a minha graça, né? Eu já penso em nutricionista, de repente é um sofrimento. E eu acho que é isso, quando as pessoas chegam aqui e percebem que vão continuar a comer, que é possível ter saúde fazendo alguns ajustes, e percebem que podem contar comigo em várias situações. Eu tenho pacientes que acabam tendo o meu celular particular, ou me mandam um e-mail, ou me chamam pelas redes sociais, e eu acabo sanando dúvidas de uma maneira mais rápida, e essa questão, tirando esse medo
da dieta, né, do cardápio em si, mostrando que é possível, é muito possível ter saúde comendo as coisas boas que a vida oferece, né? Então, desmistificando esse porém, que aprender a comer é ruim. Primeiro que eu não gosto da palavra dieta. Eu não gosto, porque a palavra dieta já entra como restrição, como proibição. Então eu gosto de pensar que a gente vai fazer ajustes alimentares, eu forneço um plano alimentar e esse plano alimentar é determinado em conjunto com o meu paciente. Então nós conversamos por muito tempo durante as consultas e eu reavalio quantas vezes forem necessárias esse plano alimentar. Então eu acredito que o acolhimento e a flexibilidade do meu plano alimentar faz com que eu tenha uma clientela fiel, que eu esteja no mercado até hoje. A gente consegue perceber que a busca por ganho de massa muscular e emagrecimento é muito grande. Queria que você explicasse pra gente se é possível hipertrofiar e emagrecer ao mesmo tempo. Todas as pessoas sempre falam: Adriana, eu quero perder gordura, mas eu quero fazer massa magra. É possível? Olha, essa resposta é um pouco frustrante, né? Eu sempre digo que a gente tem que começar a dar um passo por vez. Então, se eu tenho um objetivo de uma hipertrofia, mas eu estou obeso, não tem como. Eu tenho que fazer ajustes alimentares, fazer uma redução corporal de gordura, né? Focar em perda de gordura, mas muitas vezes eu corro o risco de perder um percentual de massa magra. Porque massa magra não é apenas musculatura, é sangue, líquidos, ossos, músculo. Então não tem como, num processo de mudança, quando a gente faz um ajuste alimentar, de repente nas primeiras semanas ou no primeiro mês, a perda é gritante, mas não foi só gordura corpórea embora, né? Então, fazer a hipertrofia sem perder, somente perdendo gordura e aumentando a musculatura é um pouco difícil. Então, normalmente a gente tenta fazer um plano ligado com atividade física para que você tenha um estímulo muscular bacana e uma ingestão alimentar que te favoreça preservar o máximo possível essa tua massa magra ou até dar estímulo para que ela aumente e que a gente elimine o máximo possível de gordura, mas as duas atividades ao mesmo tempo é um pouco complicada. Eu não posso afirmar que isso é possível de maneira alguma na nutrição. Na profissão de nutricionista, isso é mais difícil da gente conseguir manejar, mas tem alguns outros recursos, né, ergogênicos e até hormonais que acabam favorecendo, mas não é o nutricionista que faz essa prescrição nem essa orientação. Quando você usa algumas outras substâncias, é possível diminuir gordura corpórea e fazer um aumento muscular, mas não é o nutricionista que maneja, isso a gente tem que deixar bem claro. Com a quarentena, as pessoas acabam ficando ociosas, né, por estarem muito tempo em casa, sem ter o que fazer, e acabam descontando isso na alimentação, comendo além do que necessita. Existe uma dica para controlar isso? A quarentena, ela trouxe pra gente muita ansiedade, né? Muitas incertezas e muito tempo livre. E impressionante como a gente sempre desejou, eu preciso de mais tempo, eu preciso ter mais tempo para mim, para minha família, e quando esse tempo veio, a gente não soube o que fazer com ele, né? Administrar o tempo e a angústia do que vai ser ou não, esse foi o grande desafio. Mas como que a gente resgata o controle da nossa vida, né? Seja o controle alimentar ou emocional. Primeiro de tudo, eu gosto sempre de pensar,
nós temos a única coisa de concreto é o hoje, o momento presente, o aqui e o agora. O que vai ser de mim daqui a 10 minutos, meia hora ou amanhã ou atravessando a rua, eu não tenho certeza de nada. Aliás, nada está sob nosso controle. Então, o que eu posso fazer é tentar estruturar e planejar e tentar colocar em prática o máximo possível. Então, percebi que nessa quarentena o que faltou foi ordem nas coisas, foi horários, porque a gente vinha de uma estrutura de horário para acordar, horário para dormir, horário para trabalhar, horário para se alimentar. E agora a gente tem um horário extra sobrando e a gente se perdeu. Então a gente precisa colocar novamente organização nisso, organização do tempo. Então um horário sim para você acordar, um horário que você vai determinar como momento para uma atividade física, para uma leitura, para o preparo do teu alimento, um horário de TV, um horário de família, organizar dessa maneira. Então aí, se você já começa a organizar seu dia, você já começa também a acalmar um pouco as angústias, porque você vai ver que as coisas vão voltar a funcionar. E se eu estou em casa, eu não consigo mais treinar como era na academia, mas o que eu posso fazer no hoje? Primeiro de tudo é tirar o sofrimento. Tirar o sofrimento e falar, olha, se eu tenho aqui o meu próprio corpo, então tá, vou trabalhar a resistência do meu próprio corpo, eu comigo mesmo. Eu tenho uma cadeira, então eu posso me apoiar nela. Enfim, eu posso usar alternativas. Para isso existe internet, para isso existem os educadores físicos, que é o pessoal mais gabaritado para orientar sobre treino. Gente, não é coaching, não é coaching de nutrição, não é coaching de personal físico, não. Vamos começar a colocar cada profissional onde se cabe, não dar espaço para coachings que às vezes não têm a base científica que nós temos. E aí ocorrem as lesões, aí ocorrem os problemas. E quem é que corrige isso, não é? Bom, colocando ordem, colocando horário, colocando umas metas pessoais, mas metas possíveis e reais, a gente consegue controlar um pouquinho a ansiedade e começa a melhorar os resultados. Então, se eu tive um ganho de peso, tá, o que eu posso fazer para mudar isso? Melhorar minhas escolhas alimentares, melhorar minhas compras, organizar, fazer um plano alimentar básico que vai ser seguido durante a semana e essa estruturação vai gerar que você, um padrão de maior controle. E quando você começar a colocar em prática, cada vez mais você vai se sentir bem com aquilo, vitorioso com aquilo. Porque de novo você pega o controle da sua vida, né? Que parece que ficou meio perdido. Então, apesar de estarmos no aqui, no agora, no que tem para hoje, mas eu consigo planejar, né? Arquitetar o que eu quero para mim e tentar buscar o melhor sempre. E vida que segue, tirar o sofrimento. O isolamento acabou ocasionando o aumento da ansiedade. Existem alimentos que controlam, que ajudam a controlar essa ansiedade? Existem alimentos que geram muito prazer, que geram muito conforto, e o grupo que mais a gente abusa é o grupo do carboidrato. O carboidrato, sim, ele estimula a produção de serotonina, de substâncias, né, as endorfinas que dão bem-estar, mas podem ser os carboidratos integrais. Então, aveia, colocar essa aveia, por exemplo, fazer um mingau ou colocar no leite, colocar numa fruta. Os laticínios acabam tendo triptofano, que também é uma substância que induz ao bem-estar. As castanhas, você pode utilizar frutas como a banana, todas elas são, a banana, né, e as castanhas também tem magnésio, triptofano, substâncias que colaboram nessa sensação de maior tranquilidade.
A proteína, os alimentos fontes de proteína, carne, leite, ovos, eles geram mais saciedade. Então a alimentação tem que ter um alimento fonte de proteína boa, né? Então é ovo, 2 ovos, um filé de frango, 1 a 2, né? E as fibras, colocar muito vegetal, colocar uma salada colorida, nutricionista adora falar isso, pelo menos eu gosto, né? Coloca cor, coloca variedade, porque cada cor é uma vitamina, cada vitamina vai servir para uma coisa, mas a questão das fibras, a fibra quando entra lá no nosso organismo, né, no nosso estômago, em contato com o líquido que a gente bebe e no líquido que já tem ali, elas aumentam de volume e geram maior saciedade e carregam excesso de gordura banheira fora. Então, na verdade, é ter uma alimentação equilibrada. Não existe um alimento que eu possa dizer para vocês que, olha, esse produto reduz a ansiedade. Não, eu sei, um chazinho de mulungu acalma, uma camomila, mas eu vou falar para você, um chocolate acalma. Ele dá uma animada, ele dá uma fonte de prazer, dá uma, talvez, tapeada naquele momento, mas o que vai ser efetivo para que você tenha mesmo um controle melhor da ansiedade, colocar regras, organizar tua vida e ter um prato que contenham todos os nutrientes necessários, né? Parar de trocar o café da manhã como se fosse um lanche do meio da tarde e o almoço com cara de café da manhã, não. Vamos colocar ordem de novo nessa história que vocês vão ver que vocês vão ter de uma maneira mais simples a saciedade, o controle da fome, porque muitas vezes a gente está comendo, não é fome verdadeira, é a ansiedade, ou porque você deixou de fazer uma refeição completa no momento que era devido, e aí passado aquele momento do almoço, são 3 horas da tarde, você não almoçou, você não vai comer arroz e feijão naquele momento, então aí você vai para a pipoca, da pipoca para o lanche, do lanche para o brigadeiro e perde a mão. Então volta a falar, vamos colocar ordem nas coisas. E a idade nunca chega para você, tá sempre linda, jovem, radiante. Quais os cuidados que você tem com o corpo, com a pele? Quais os segredos da Adriana? A idade que a gente tem, ela na verdade é apenas um número, né? Eu acho que nesses meus quarentinhas, eu já passei por vários momentos. Os momentos de você querer ter a barriga dos sonhos chapada, o momento de você de repente não precisar trabalhar tanto, o momento de você perceber que você gosta e quer trabalhar mais, e o momento de perceber que teu corpo é uma casca, nada mais além disso. Ele tem que estar bem, ele te abriga, mas eu não preciso ter uma meta irreal e fazer absurdos com ele. Então, eu acho que a beleza a gente obtém dessa aceitação do que a gente é. Eu posso sempre tentar estar uma versão melhor de mim mesma, mas algumas questões genéticas, algumas questões ambientais, algumas questões da vida, às vezes nos impede de ter a obtenção daquele objetivo que é irreal para mim. Então trabalhar essa questão da aceitação, mas sem sofrimento, é muito bacana, muito importante, e isso faz com que a gente se mantenha bem, né? Então, se gostar, trabalhar os seus potenciais, ter uma vida com boas escolhas, seja com quem você convive, boas escolhas alimentares, bons hábitos, treinos físicos, companhias agradáveis, coração em paz. Isso faz com que a gente tenha um bem-estar mental, emocional e físico. Então a maturidade, né, traz pra gente tanta paz, tanta tranquilidade, e a gente se passa limpo dia a dia. O que era antes importante, hoje
não é mais o foco da minha vida e isso alivia muito a alma, né? E a gente diminui as cobranças e vive o hoje. Então isso traz paz, isso traz calmaria, isso traz pele boa, pele boa, energia boa, e isso é importante ter sempre. Dentro dos dias atuais, a gente vê essa cobrança muito grande em cima da mulher por uma perfeição de estética, né? Por uma perfeição de corpo, por uma perfeição de estética facial. Como que é para Adriana estar nos 40, nessa fase doenta, essa aceitação com o corpo, com a alimentação, com a atividade física, sem que você se deixe levar pela mídia social, por essa perfeição corpórea, por essa busca de uma perfeição na estética facial? Pois é, essa questão de se sentir confortável na própria pele é muito bom. Hoje, com meus 40, eu percebo assim que eu soltei as amarras de vez, mudei sobre muitos conceitos que eu tinha sobre a vida e sobre mim mesma. Sejam cobranças pessoais, seja sobre metas inatingíveis. E uma coisa que eu fiz comigo mesmo foi a aceitação da minha genética, do meu corpo. Então, assim, por muitos anos, eu sempre sonhei em ter aquela barriga chapada, né? Aquele corpo bacana, mas assim, a genética de casa não tem como. A maior localização de gordura é via abdominal. Então, assim, por mais porque eu já fiquei bem sequinha, uma época eu malhava muito, musculação, fazia corrida, eu consegui ficar num peso e num corpo, eu fiquei com 13% de gordura, estava bem sequinha, mas o abdômen ainda parecia uma gordurinha ali. Então, quer dizer, né, não era uma questão apenas de, tá comendo errado ou não, é uma questão genética, estrutural. E quando eu cheguei naqueles 13% de gordura, mas eu tinha um percentual legal de massa muscular, o meu rosto ficou muito envelhecido. Então, ali, eu olhei uma foto e eu percebi, o corpo tá jóia. Gente, mas, oh meu Deus, olha o meu rosto ficou muito envelhecido. E aí eu vou ter agora que gastar com um procedimento para tentar recuperar o rosto. E aí eu vi que para que tudo aquilo? Não era o que eu queria de verdade. Então, hoje, com os meus 40, né, eu percebi que o que a gente precisa encontrar é um ponto de equilíbrio. Quando você encontra um ponto de equilíbrio entre o que você deseja com as suas possibilidades físicas, financeiras, seja lá o que for, você encontra paz, você encontra o equilíbrio. Então, sempre comi muito bem, sempre adorei vegetais, sempre fugi da gordura, mas eu tenho meu calcanhar de Aquiles, eu adoro um doce, mas eu não me dou ao luxo de comer todo dia, todo momento. Então, assim, eu crio estratégias para me permitir e ao mesmo tempo para me esquivar desses meus desejos. Mas que é um produto que aparece no meu prato, sim, na minha semana, com certeza. E não me sinto culpada por isso. Pelo contrário, é o meu momento de prazer, né? Então, eu acho que o bem-estar, beleza, saúde mental, saúde física, vem desse achado, dessa aceitação. Então você para de sofrer, né? E outra coisa bacana, eu sempre estou fazendo uma modalidade esportiva. Eu acho que eu já fiz de tudo um pouco. Fiz yoga, fiz a yoga com um enfoque mais em calmaria, em relaxamento.
pensando em meditação, mas o resultado corpóreo foi incrível, né? Corri por muito tempo, musculação, eu era super resistente, amei a ideia da musculação porque o resultado corpóreo é muito bacana. Aulas como funcional, aula de dança, poxa vida, eu já fiz um pouquinho de tudo. E agora bike, eu tô amando o ciclismo e a mountain bike, então fazer trilha, tenho amado a ideia. Então o legal é você estar em movimento, então ter sempre uma variedade bacana de alimentos, tentar dormir bem, tentar fazer o que você ama. Eu acho que também não tem retorno mais bacana que esse. Você abraça tudo, né? Engloba tudo. Bem-estar, porque você faz as pazes com a comida, então não gera sofrimento. Eu não conto calorias, eu não fico preocupada com isso. Aliás, quando eu chego em algum lugar, todo mundo fala: "Ih, a nutricionista chegou". Aí eles veem que eu sou um ser humano igual a eles e às vezes eu me permito coisas com menos dor, menos peso que eles, e todo mundo fica assim: "Meu Deus, contaminamos a nutricionista". Na verdade não é isso não, na verdade é esse equilíbrio que cada um tem que encontrar. Então eu acho que eu encontrei o meu. É claro que eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu gosto muito de tudo que eu tenho. Então isso é emocional, isso é no trabalho, isso é com a família e com o coração. Então é isso aí que traz pra gente uma certa jovialidade, né? É o jeito que a gente lida com a vida. Eu poderia reclamar muito, poderia arrastar correntes, mas eu decidi que a minha vida vai ser leve. Eu não sei se eu volto pra cá, então eu vou curtir, eu vou viver, e eu acho que isso é mostrado no rosto, na pele e tudo mais. A gente respira, né, felicidade, e não é uma questão financeira, é uma questão pessoal, de descoberta pessoal. A gente consegue perceber, Dri, que o aumento da obesidade infantil também tem tido uma crescente muito grande. Existe um controle sobre isso? Há uma forma de controlar as crianças para que elas não cheguem a esse ponto da obesidade em si? Um assunto que me preocupa muito, né, é a questão da obesidade infantil, sobrepeso infantil, das más escolhas na infância. Infelizmente, as gerações atuais, né, elas são muito ricas em fast food, são muito sedentários, são crianças que são focadas em tecnologia. Tem outros interesses, tem outras facilidades, enfim. Então cabe aos adultos direcionarem. Eu falo assim: se você com 30, 40 anos desenvolver uma patologia como um diabetes, uma hipertensão, um excesso de peso, você viveu 30, 40 anos. Agora você imagine uma criança. E outra, né? O adulto, ele tem discernimento, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Agora você imagine uma criança com 6, 8, 10 ou até um adolescente que começa o início da vida dele com uma sobrecarga de alimentos e uma perda da saúde. Quando ele chegar com 30, 40 anos, ele já chega tendo infartos, ele já chega indo para uma cirurgia bariátrica ou indo a óbito de uma maneira mais precoce, porque ele teve muito mais tempo para a doença crescer, né, se desenvolver. Então, a educação nutricional em casa é muito importante. Então, infelizmente, quando chega uma criança aqui e ela tem erros alimentares ruins, e essa criança tem 6, 8 anos, eu digo: mas quem é que compra? Quem é que fornece esse tipo de alimento? Como é que ele aprendeu? De onde que vem esse desejo? Quem é que em casa faz isso? Então, normalmente, os adultos acabam permitindo.
E a gente vai mantendo, a gente vai perpetuando isso numa vida toda, na vida adulta, e aí fica muito mais difícil de corrigir algo que já tá ali, ó, implantado, incutido aqui como verdade. Então não há nutricionista, não há dieta, não há médico, não há procedimento que cure aquilo. Porque a obesidade, ela é crônica, é uma doença crônica, ela existe controle, mas não existe cura. Então, se eu não me policiar sempre, se eu não mudar meus hábitos alimentares e físicos, eu resolvo temporariamente, mas daqui a pouco o problema está aí. Então, se eu lá na infância não doutrinar, disciplinar o meu filho em boas escolhas alimentares, isso para ele vai ser muito difícil de ser entendido na vida adulta. Então, o desafio hoje é fazer com que os pequenos e os adolescentes façam boas escolhas e as mantenham, porque uma criança obesa com certeza será um adulto obeso e doente. Então, mas eu coloco a responsabilidade para quem cuida, para quem convive com esses pequenos, né? Então a gente pode direcionar. Claro, o que eu penso em relação às crianças é a mesma coisa que eu disse em relação à minha profissão, em relação ao meu trabalho. Não existe proibição. O que eu gosto de ressaltar é que nós vamos combinar o momento certo, a hora certa e a quantidade. Com as crianças eu sempre brinco e falo, ó, é o momento da gostosura, vamos escolher aí, me fala um dia que você gosta de ter a tal da gostosura e você escolhe o que vai ser essa gostosura. Então a gente combina, nós fazemos uns combinados. E também eu faço com que a criança também aprenda a fazer escolhas mais leves, mais magras, saudáveis, receitinhas mais leves e gostosas. Então eu tento quebrar essa questão do proibitivo e da perda do prazer. Não, eu mostro que é bom, mas eu peço que a família participe desse processo comigo. Aí é sucesso. Mas hoje em dia a gente tem que colocar os olhos nos pequenos e perceber que somos responsáveis por eles. Dri, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar do quadro Entre Elas. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. Eu queria muito que você participasse. Para mim é uma honra ter uma pessoa como você, uma mulher guerreira, determinada, que não tem medo de meter a cara, de ir à luta. Então eu te agradeço de coração. Você sabe que você é uma pessoa muito querida, que eu amo você de paixão, como pessoa, como mulher, como profissional. Muito obrigada e eu agradeço de todo o coração. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você, Tati, por essa conversa boa, por esse bate-papo legal e desejar para todos que estão assistindo que tenham uma vida muito saudável, uma vida muito plena e feliz, tá bom? Beijo da Nutri. Gente, o bate-papo de hoje foi sensacional com a nutricionista Adriana Marques. Espero que vocês tenham gostado. E o Entre Elas vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem para mais um super bate-papo.